Olá, irmãos e irmãs, graça e paz vos sejam multiplicados. Eu sou o professor Daniel Ramos e antes de começar a nossa aula, eu quero fazer menção ao que vai acontecer no dia desta aula, né? No dia desta aula. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? No dia desta aula, nós vamos tomar o nosso direito enquanto cidadãos e escolher o futuro governante do nosso país. E em muitos estados brasileiros vai ter segundo turno para a escolha de governadores. Reflitam bem, queridos. Peça o Espírito Santo para clarear suas mentes. Peça o Espírito Santo para iluminar as suas ideias, seus pensamentos. Não troque a doutrina da igreja por qualquer falácias por aí, porque é muito triste quando nós fazemos nossas escolhas erradas, né? Nós estamos num dia crucial para o futuro da nossa nação e nós cremos que Deus está no controle de todas as coisas. Pensa bem, ora, pede ao Senhor e faz um exame de consciência. Nós estamos na lição 5ª, contra os falsos profetas. Revista de Escola Bíblica Dominical, Lições Bíblicas, EBD Adultos, a Justiça Divina, que está trabalhando ali o contexto de Ezequiel. Bem forte mesmo, bem impactante essa revista. Meu Deus, que glória! Texto áureo, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que induzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Segundo Pedro, capítulo 2, verso 1. A verdade prática dessa lição, os falsos profetas contrapõem a palavra de Deus e lançam dúvidas no coração do seu povo. A leitura bíblica em classe vai trabalhar Ezequiel capítulo 13, verso 1 ao 10, que eu farei menção através da tradução Nova Almeida atualizada. Evidentemente, você tem toda a liberdade para acompanhar a partir da tradução que você tem mais apreço, claro, né? Até na revista mesmo. Ezequiel capítulo 13, verso 1 ao 10, diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel. A esses que profetizam que lhe vem ao coração, diga que ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: ai dos profetas insensatos que seguem o seu próprio espírito sem nada terem visto. Os seus profetas, ó Israel, são como chacais entre as ruínas. Vocês não foram consertar as brechas, nem fizeram muralhas para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na batalha no dia do Senhor. As visões que eles tiveram são falsas, e as adivinhações são mentirosas. Dizem: o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou, e ainda esperam que a palavra se cumpra. Não é fato que vocês tiveram visões falsas, e anunciaram adivinhações mentirosas quando disseram: o Senhor diz, sendo que eu não disse nada? Portanto, assim diz o Senhor Deus: como vocês anunciaram falsidades e têm visões mentirosas, por isso eu estou contra vocês, diz o Senhor. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão inscritos os registros da casa de Israel, não entrarão na terra de Israel. E vocês saberão que eu sou o Senhor. Porque andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo paz quando não há paz. E quando se constrói uma parede sem argamassa, os profetas a cobrem com cal. Irmãos, é muito complicado isso aqui. Jesus tem misericórdia de nós, tem misericórdia da sua igreja.
Tem misericórdia de nós, Santo Poderoso Deus. Eu tenho muito temor, muito tremor ao ministrar essa lição. A introdução diz que depois do pronunciamento do juízo divino sobre a cidade de Jerusalém com seus príncipes e o próprio rei de Judá, Ezequiel se dirige agora contra os falsos profetas. Foi um longo e doloroso combate contra esses inimigos de Deus, dos profetas verdadeiros e da nação. O desafio maior para Jeremias na cidade de Jerusalém e para Israel, vou ler de novo. O desafio maior para Jeremias na cidade de Jerusalém e para Ezequiel na Babilônia era o fato de esses embusteiros estarem blindados por uma liderança religiosa e civil que havia se apostatado. A palavra-chave dessa lição não poderia ser outra: falsidade. Falsidade é maior do que mentira. O que é falsidade? É quando se diz uma coisa que não é. Alguém poderia dizer, não, a palavra daqui é mentira. Não, a palavra aqui é falsidade. Quando diz ser uma coisa que não é. Tem cara de igreja, mas não é igreja. Tem cara de crente, mas não é crente. Tem cara de pastor, mas não é pastor. Tem cara de líder, mas não lidera. Falei, pronto. Hashtag. Só que sim. Vamos para o primeiro tópico da nossa lição, sobre os profetas. A função dos profetas era apresentar Deus ao povo e ensinar a lei de Moisés, ao passo que os sacerdotes apresentaram o povo a Deus. Os falsos profetas, pelo contrário, tinham a função de contrapor os profetas de Javé. Não, nossa, meu Deus do céu. Misericórdia. Tem condição de profeta de Javé, gente. Nossa, Deus. Senhor, Senhor. CPAD, pelo amor de Deus, padroniza isso. O nome de Deus é Senhor. Isso aqui vai trazer confusão na cabeça dos irmãos. Os falsos profetas, pelo contrário, tinham a função de contrapor as profecias ou os profetas do Senhor e desencaminhar o povo dos caminhos do Senhor. Vamos falar um pouco sobre o termo profeta. A palavra hebraica usada para profeta é navi, cuja etimologia é ainda discutida, mas a ideia primária é porta-voz, orador. Isso pode ser compreendido no relato do chamado de Moisés em Horebe, Êxodo 4, verso 10 ao 15. E o próprio texto esclarece o significado do ofício. Abre aspas, eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Olha para você ver coisa linda. Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Êxodo, capítulo 7, verso 1. Mas as três principais palavras hebraicas são Navi, Roé e Rosê, como aparece em 1 Crônicas 29 e 29. Os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente. Vamos entender um pouco sobre os termos para designar os profetas de Deus. Designar os profetas de Deus. Ainda dentro do tópico primeiro que vai falar sobre os profetas. Não saímos daqui não. Te acalma. Há diversos termos usados para os profetas, como mensageiro, segundo Crônicas 36, 15 e 16, embaixador, Ageu 1, 13, servo de Deus e do Senhor, 1 Reis 14, 18, 2 Reis 9, 7, homem de Deus, Deuteronômio 33, 1, 1 Samuel 9, 6. A palavra profeta é de origem grega, prophetes, de pro, que quer dizer antes, e da raiz fé, do verbo femi, que quer dizer falar. Isso talvez justifique o conceito que mais se popularizou com o passar do tempo de prever o futuro, revelar algo impossível de saber por meio de recursos naturais. 1 Samuel 9, 6. Agora ele vai mexer um pouco nos falsos profetas, ainda dentro do primeiro tópico. Profetizar falsamente era crime em Israel sob pena de morte, conforme a lei de Moisés. Registra lá em Deuteronômio 13, verso 1 ao 5, capítulo 18, 20 ao 22.
Curiosamente, os mesmos termos hebraicos Navi, Roel e Rosé, usado para os profetas do Deus vivo, ou videntes como Samuel e Gad, também são aplicados aos falsos profetas. É o contexto que vai identificar quem é verdadeiro e quem é falso no Antigo Testamento. Às vezes, quando o sentido não se refere aos profetas legítimos, a Septuaginta é mais específica e ela emprega a palavra pseudoprofetas, ou seja, falso profeta. Jeremias 6,13, Zacarias 13, verso 2. É a mesma palavra usada pelo apóstolo Pedro, no 2 Pedro, capítulo 2, verso 1. É interessante, né? Profetas. E aí aparece até alguém dizendo, não, a gente tem que ouvir a profecia, não o profeta. Tem que tomar cuidado com isso. Essas falácias aparecem mesmo. Se você estudar Jeremias vai entender que não somente a palavra tem que ser ouvida, mas a vida do profeta também tem que ser investigada. A Bíblia diz isso claramente em Jeremias. É assim que a mentalidade de Jeremias. Ele entende, o profeta Jeremias entende, que mesmo se o falso profeta está trazendo uma palavra de Deus, mas ele é falso profeta no sentido assim, ele não vive aquilo que ele profetiza, ele tem que ser rejeitado. Isso é muito interessante. Ele não é falso profeta só por falar uma falsa profecia. Mesmo que ele fale uma profecia verdadeira, mas se ele não vive conforme aquilo que ele profetiza, ele é falso profeta. E ele tem que ser rejeitado. Olha que imagem bonita no meu fundo, ó. Olha que lindo. Inglaterra, né? Olha lá, a roda gigante. Sinopse primeira. Além do termo profeta, há outros que a Bíblia apresenta para este ofício: mensageiro, embaixador, servo de Deus e do Senhor. Aí ele começa a trabalhar agora, ele vai trabalhar agora o auxílio teológico, né? Os profetas do Antigo Testamento. Eram homens que Deus espiritualmente achava-se muito acima de seus contemporâneos. Nenhuma categoria em toda liderança apresenta um quadro mais dramático do que os profetas do Antigo Testamento. Os sacerdotes, juízes, reis, conselheiros e salmistas tinham cada um lugar distintivo na história de Israel, mas nenhum deles logrou alcançar a estatura dos profetas, nem chegou a exercer tanta influência na história da redenção. Os profetas exerceram considerável influência sobre a composição do Antigo Testamento, e tal fato fica evidente na divisão tríplice da Bíblia hebraica: Torá, profetas e escritos, que é Lucas 24:44, né? Torá, Nevilim, Ketuvim, a Tanakh. É assim que eles dividem o Antigo Testamento, enquanto nós dividimos em 4 partes, eles dividem em 3. Mas são os mesmos textos, tá? Bíblia de Estudo Pentecostal, Rio de Janeiro, publicado pela CPAD em 1995. Tópico 2, sobre os falsos profetas em Ezequiel. Os dois lados. Tudo na vida tem seu lado positivo e seu lado negativo. Como há o bem, há também o mal. E como há galardão, há castigo. Como há amigos, há inimigos. Como há bênção, há maldição. Como há verdadeiro, há mentirosos. Como há justo, há injustos. Como há vida, há morte. Como há céu, há inferno. Assim também, como há profetas legítimos enviados por Deus, há falsos profetas provenientes da parte de Satanás. Aqui ele nem abre a questão de carne, hein? Ele já coloca mesmo que é do diabo. Apresentação do verso 2. A expressão profetas de Israel só aparece mais 2 vezes no Antigo Testamento e somente em Ezequiel 13:16, 38:17. Não existe nas escrituras hebraicas uma palavra específica para falso profeta. O termo profeta pode se aplicar a falsos profetas, tanto de Jerusalém, Jeremias 5:30, 31, 14:13 ou 18, quanto os que estavam entre os exilados na Babilônia, Jeremias 29, 8 ao 10, 21 ao 23, e também aos falsos doutrinadores da atualidade, segundo Pedro 2, verso 1. Ezequiel descreve ainda que a natureza da atividade profética desses enganadores do povo, os profetizadores, ou os que profetizam,
ou ainda os então profetizando, né? Os estão profetizando, é um pleonasmo, uma redundância, até certo ponto sarcástica, um deboche. Ele denuncia os falsos profetas que profetizam o que vê em seu coração. É o verso 2. E qual que é o serviço dos falsos profetas? Apresentado aqui no verso 3. Eles são chamados de louco, que em hebraico é Nabal, ser insensato, tolo. O Nabal afronta a Deus, Salmo 74, 22. Zomba daqueles que confiam em Deus, Salmo 39, 8. E não acredita em Deus, Salmo 14, verso 1, 53, verso 1. Ezequiel afirma que eles seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Verso 13. Verso 3. Não se trata de mera tolice, mas de alguém que blasfema contra Deus, que o inimigo afrontou ao Senhor e que um povo louco blasfemou o teu santo nome. Salmo 74, verso 18. O verso 4 vai tratar como raposas do deserto. Esse quadro, evidentemente, é uma metáfora dos chacais, né? Raposas, em meio às ruínas, em cidades e civilizações devastadas. Isso significa, na verdade, que eles estão sendo chamados de profetas chacais. Essa linguagem é uma demonstração do caráter destrutivo e o perigo que os falsos profetas representam à nação. E hoje, a Igreja de Cristo, segundo Coríntios 11, 3, 4, do 13 ao 15. Jeremias apresenta um duro discurso contra eles em Jerusalém. Jeremias 23, do 9 ao 14. Os israelitas caminhavam para a ruína, ao passo que eles deveriam se ajuntar aos profetas de Deus para ajudar a reparar a fenda da casa de Israel, no verso 5. A sinopse aqui do segundo tópico é: assim como há profetas legítimos enviados por Deus, há falsos profetas provenientes da parte de Satanás. Vou comentar mais o que aqui, meu filho? Ó, tá mastigado, é só engolir. Auxílio teológico. Profetas apóstatas. Em tal descaso dos grandes princípios do concerto que eles tiveram jurado cumprir, o povo de Deus havia tomado para si outros deuses e feito outras alianças. Não admira que o Senhor levantasse Ezequiel e outros profetas para confrontar o povo por esta apostasia. Para piorar as coisas, muitos dos próprios profetas conduziram o caminho do declínio espiritual. É verdade que, na maioria dos casos, eles eram autodesigrejados. Não tem essa palavra aqui não, perdão. É verdade que, na maioria dos casos, eles eram autodesignados porta-vozes sem terem a mensagem de Deus. Perdão, viu, queridos? Ezequiel 13, verso 1 ao verso 7. Tinham tampado as rachaduras dos muros de segurança do concerto de Israel, muros que estavam em desintegração, verso 10, anunciando paz onde não havia paz, verso 6. Por fim, esses charlatões, com todos os instrumentos da adivinhação, serão expostos ao que verdadeiramente são: cegos que viam cegos, que guiavam cegos, e caíram na ruína. Aqui é um recorte de Rock Zui, Teologia do Antigo Testamento, publicado pela CPAD em 2009. Comentar o quê, gente? Só se eu começar a citar nome aqui. Né? E é extremamente deselegante, para não dizer antiético. Parece que... gente, é interessante, né? Parece que acabou de ser escrito. É muito real. Por isso que eu falo, existe a Bíblia e os livros. A Bíblia não é um livro. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela transcende. Sobre as gerações das mensagens falsas, é o terceiro tópico do nosso autor. Aqui ele conclui mesmo, não tem um quarto tópico não.
sobre a geração de mensagens falsas. Israel já havia experimentado falsos profetas e opositores à obra de Deus, como Zedequias, filho de Kenana, isso. 1 Reis 22, versos 11, 12, 24 e 25. Mas a febre da crença em mentiras e em falsas profecias é semelhante ao interesse e a busca com avidez espantosa pelas mensagens falsas da atualidade. A palavra profeta, quando se refere aos profetas legítimos, vem sempre acompanhado de um qualitativo que o identifica como tal, mensageiro de Deus, e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas. 2 Crônicas 36:16. A qual dissera pelo ministério do seu profeta Aías, o profeta. 1 Reis 14:18. Deus fala deles no Antigo Testamento usando a expressão meus servos, os profetas. 2 Reis 9:7, 17:23, Jeremias 7:25. A maioria deles eram mal vistas pelas autoridades corruptas que se apartaram da lei de Moisés. O povo de Deus foi e sempre será destratado pelo mundo. Jesus disse: se o meu povo, se o mundo vos aborrece, sabei que, primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo não amaria. Eu vou ler de novo, porque com certeza ele está lendo aqui na Almeida Revista Corrigida, que é um texto bem rebuscado, né? Se o mundo vos aborrece, sabei que, primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. João 15, 18, verso 19. Deixa eu ler de novo esse texto aqui na Nova Almeida. Eu passei quase 20 anos lendo a Bíblia de Estudo Pentecostal, que é Almeida Revista Corrigida, e agora parece que eu já estou meio enferrujado nessa linguagem, de tanto que eu estou usando a Nova Almeida atualizada. Verso 15, versículos 18 e 19. Se o mundo odeia vocês, saiba que, antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Muito mais prático para entender. A igreja experimenta ainda esse desprezo do mundo inteiro. Claro, gente, a palavra de Deus ela é inconveniente. Ela é inconveniente, porque ela é um confronto. Alguém vira para mim e fala assim: irmão Daniel, eu venho nessa igreja porque aqui eu me sinto bem. Eu falo com a pessoa mesmo, então sai daí. Porque igreja não é lugar para a gente se sentir bem. Igreja é lugar de confronto. O evangelho é confronto. Os portadores das mensagens falsas, ainda dentro do tópico 3º, versos 6 ao 8. Deus revelou a Ezequiel as fraudes divulgadas pelos falsos profetas. Eles se posicionaram como porta-vozes de Deus e se apresentaram como enviados por Deus. O Senhor não os enviou e a mensagem que eles anunciam ao povo é adivinhação mentirosa. Versos 6, 7, 9. Do texto que nós lemos, leitura bíblica em classe. Isso porque elas desencaminharam o povo com notícias falsas, não somente sobre a verdade do Senhor, mas também sobre assuntos políticos, militares e administrativos da nação. 1 Reis 22, 11, 12. Jeremias 28, 1 a 5. Essa mensagem desestruturava toda a sociedade, como as mensagens falsas de hoje. A mentira é o oposto à verdade. Trata-se da prática do engano, da falsidade e da traição. No contexto bíblico, a mentira vai além da prática intelectual da desonestidade. É uma distorção do verdadeiro eu e da nossa relação com Deus e o próximo. 1 João, capítulo 2, verso 4 e o capítulo 4, verso 20.
A ira de Deus contra os falsos profetas. Tem. Verso 10, tem. A sentença contra eles vinham desde Moisés, Deuteronômio 13, 1 a 5, capítulo 18, do 20 ao 22. Falar em nome do Senhor sem que ele estivesse autorizado era crime. Mas parece que isso não intimidava os falsos profetas porque se sentiam favorecidos pelos governantes. Eles contavam com a proteção do Estado, pois os seus discursos agradavam as autoridades e a maior parte do povo, e às vezes eram até mesmo encomendados pela corte. Na época, eram funcionários públicos. Ezequiel 13, verso 19. Os discípulos desses falsos profetas e ou falsos doutores, segundo Pedro 2, capítulo 1, 2, ainda estão por aí, desencaminhando o povo e disseminando heresias. Devemos estar atentos a todos os movimentos estranhos que aparecem na igreja. Irmãos, 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 irmãos. O negócio da igreja é igreja. Ah, mas se eu não fizer isso, não vai atrair. Querido, traz a presença de Deus na sua igreja. Se eles não se sentirem atraídos pela presença de Deus, é mentira, eles não estão aí. Eles estão até na casa, mas não são de Deus. Está se iludindo. Movimentos estranhos. Ah, mas a igreja fulana de tal também faz assim. Eu já vi gente me rebater quando eu estou expondo a escritura, falando, mas a igreja fulana de tal, assim, eu não sigo igreja fulana de tal, ainda que eu a respeito como uma grande igreja. Mas não existe igreja perfeita. Nós somos guiados pela palavra. É a palavra de Deus que nos guia. Eu odeio em sala de aula quando o aluno interpela a minha aula e fala: professor, o que é que o senhor pensa sobre isso, isso, isso? Mas eu não tenho que pensar nada. O evangelho independe da minha opinião. A pergunta séria é: o que diz a palavra de Deus sobre isto? É por isso que quando você vai numa aula, você vê que tem professores que parece que se confrontam. Um é antagônico ao pensamento do outro, porque estão emitindo pensamentos pessoais. O verdadeiro professor de teologia, o verdadeiro ensinador da doutrina, ensina a doutrina pelo viés da palavra de Deus, e não sobre o que ele pensa, é sobre o que a Bíblia diz. Porque não interessa o que eu penso. Se a minha opinião fosse suficiente, eu não precisava das considerações da palavra de Deus para me orientar. Logo, a minha opinião é ineficaz, é insuficiente, e é por isso que eu preciso da palavra de Deus. Sinopse terceiro. Esse negócio aí de eu concordo, não concordo, não tem que ter isso na igreja não, irmãos. É uma igreja. Em uma só palavra. Tem esse negócio de igreja diz isso e outro grupo ali diz isso. O que é isso? É uma igreja. Quando começa aquele negócio, fulano está dizendo uma coisa, o outro está dizendo outra, no mínimo, uma das duas partes é mentirosa. Porque não existe duas verdades. Existe a verdade, o caminho, a vida. É tudo no singular. A igreja. Inventaram um negócio desse aqui. Eu sou igreja, você é igreja. Não existe isso, irmãos. Nenhum momento no Novo Testamento fala isso. Que eu sou igreja e você é igreja. O Novo Testamento diz que nós somos igreja. Um dia a mulher quase me bateu em sala de aula por causa disso. Porque a vida toda ela aprendeu que ela era igreja. Não, querido, nós somos membros. Eu sou membro, você é membro, fulano é membro. Não tem membra não, é membro. Nós somos membros do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. Nós não somos a igreja. Nós fazemos parte da igreja. É diferente. O ser aí é absoluto. A igreja é Cristo. Esse corpo de Cristo, onde o próprio Cristo é a cabeça, que é a verdadeira igreja. Ah, porque tem que entender, porque a igreja hoje é eu e você. Não. Eu sou membro, você é membro.
membro do corpo. Isso aqui não é o Daniel, é o braço do Daniel. Isso aqui não é o Daniel, é o dedo da mão do Daniel. Tem que entender isso. Mas esses membros, reunidos numa mesma estrutura, formam o Daniel. É gostoso falar o nome da gente mesmo, né? Sinopse terceira. No Antigo Testamento, a palavra profeta, quando se refere ao legítimo, aparece com a expressão qualitativa como mensageiro de Deus. E aqui o autor conclui dizendo: o apóstolo Pedro deixa claro que onde há o verdadeiro, há também o falso, como aconteceu em Israel entre os profetas, e isso haveria acontecer também na igreja. Segundo Pedro, capítulo 2, verso 1. O boato é a propagação de uma notícia infundável, não oficial e de fonte desconhecida, o que nós chamamos hoje modernamente de fake news. O contexto mostra que divulgar informação enganosa é a associação com o ímpio para se tornar falsa testemunha. Mesmo as coisas triviais do dia a dia podem terminar na justiça, pois elas destroem a reputação de qualquer pessoa. Vamos vigiar a igreja. Não preciso dizer mais nada aqui não. Te espero no 6º vídeo, onde nós vamos falar, acho que é a lição coração, né? A justiça de Deus. Te espero lá. Se eu posso te pedir alguma coisa no final desse vídeo, me abençoe intercedendo por mim. Eu preciso muito das vossas orações. Beijo no coração.